aqui hoje como um instrumento do Senhor para trazer aquilo o que não queremos ouvir, mas sim o que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo momento que o Senhor fala conosco, pelo momento que o Senhor fala e traz a Tua palavra aos nossos corações. Abençoa, Senhor, a vida da Tua filha. Abençoa, Senhor, as causas. Recebe, Senhor, as causas que ela tem colocado diante de Ti. Abençoa a vida particular, a vida familiar, todas aquelas questões, Senhor, que ela tem colocado diante de Ti. Recebe, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa, Senhor, este momento, que ela possa trazer a Tua palavra conforme a orientação do Teu Santo Espírito, que não seja a boca dela seja usada não pela mente dela, mas do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja, amém? É com muita honra, né, que eu estou aqui hoje. É sempre bom a gente estar na casa do Senhor e servindo ao Senhor, né? Eu vou fazer só uma oração antes de começarmos. Pai, eis-me aqui na Sua presença, Senhor. Faça-se presente aqui. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Eu sei que eu sou falha, Senhor, mas me aperfeiçoa. Me dê discernimento para que não sejam as minhas palavras, Senhor. Abra os nossos corações para que estejamos sedentos de conhecer a Tua palavra. Me dê espírito de ousadia, não permita que a timidez me atrapalhe na entrega da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Nós confiamos em Ti, Pai. Eis-me aqui, me usa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre salvação, obras e fé. E para não correr o risco, né, de eu falar alguma besteira, eu vou ler bastante, porque eu procurei embasar bastante a palavra que eu trouxe hoje. E se os irmãos quiserem, depois eu posso passar as referências. Não precisa ficar abrindo a Bíblia, porque a gente vai abrir muito, tá? Então convido os irmãos para abrirem o texto base, que é em Efésios 2, a partir do verso 8. É um texto que vai falar sobre salvação. Efésios 2, de 8 a 10. Amém? Amém. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu vou ler de novo, é curtinho, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém. Aqui a gente vê um tripé, né? Ele fala sobre salvação, sobre fé e sobre obras, né? Então, vamos passear um pouquinho pela Bíblia, vamos ver o que a Bíblia nos diz aqui. Eu vou ler em Tiago 2, a partir do verso 14, vai falar sobre obras. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem.
Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se a gente voltar lá no 22, ele vai dizer assim: bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. No 24 vai dizer: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E no 26 vai estar dizendo assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E falando de salvação, que no primeiro versículo a gente falou sobre fé, sobre obras e salvação, né? Em Mateus 10:32 vai dizer assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. E em Lucas ele repete dizendo: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E em 1 João, no capítulo 4, a partir do verso 14, diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar Jesus, o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Então, a gente leu que a fé cooperou com as obras, que o homem é justificado pelas obras, e que a fé sem obras é morta, e que aquele que confessar a Jesus Cristo como nosso Deus, Ele estará nele e Deus estará em nós. Então, o que é a fé? Segundo Hebreus capítulo 11, diz aqui: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o elo disso tudo. A fé é o nosso combustível. Ela que vai fazer com que a gente possa fazer as boas obras para completar a salvação. Porque assim, a partir do momento que nós fomos salvos, assim, eu aceitei a Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu estou salvo. Amém? Amém. Todo mundo já aceitou Jesus aqui? Esse é o básico. Primeiro a gente confessa o Senhor e diz que Ele é o nosso Salvador. A partir daí, no versículo que eu li lá, diz que nós somos feitura sua, criados com Cristo Jesus para as boas obras. Então, é preciso fazer obras? Não. Mas, a partir do momento que nós somos salvos, nós fomos criados para as obras. Amém. Não é obrigatório. Eu já aceitei Jesus, teoricamente eu já estou salvo. Mas as obras, elas são muito importantes. Não necessariamente para a nossa vida aqui nessa terra, mas para quando chegar o dia que Jesus for levar a gente vai precisar das obras por conta do galardão. Porque quem tem obras vai ter galardão. Então eu gostaria de deixar uma reflexão aqui. Por que nós estamos aqui hoje? Qual que é a sua motivação de estar na igreja hoje? Você quer ser abençoado? Que eu quero salvar meu marido, minha família? Porque eu quero uma bênção específica, uma cura? Qual que é a sua motivação de estar aqui hoje?
Vocês já se perguntaram isso? O que te motiva a fazer as coisas de Deus? As promessas? Para essa pergunta, só existe uma resposta. Não importa a resposta que você deu, mas a resposta correta é essa daqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é a nossa única razão para nós estarmos aqui. Na Bíblia dizem em diversos versículos que quando a gente confia a nossa vida ao Senhor, todas as demais coisas são acrescentadas. E essa é a nossa motivação de estar aqui na igreja. Não é porque eu quero consertar alguém, não é porque eu quero me consertar. Na verdade, a partir do momento que eu recebi Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, eu devo tudo a Ele. Ele morreu por minha culpa, mesmo que eu não merecesse. Ele pagou um preço caro, um preço de sangue. E nós devemos tudo a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E essa deve ser a nossa motivação. Nessa segunda-feira, nós estávamos no curso de formação básica teológica da Igreja do Monte, lá na sede, e a gente estava tendo uma disciplina de escatologia. E me caiu uma ficha que talvez durante todos esses anos depois que eu me converti, que eu poderia estar fazendo as coisas pela motivação errada. Não necessariamente errada, mas eu não tinha intencionalidade correta. Porque assim, se eu estou aqui hoje é para louvar o nome de Jesus Cristo, para agradecer o nome dele. Eu quero aprender mais dele. E essa tem que ser a nossa razão. A gente tem convicção disso, de que eu estou vindo na igreja apenas para adorar ele. E as outras coisas não serão acrescentadas, né? Então, quando iniciou a pandemia, a gente estava fazendo aqueles estudos online, agora eu devo lembrar, e o presbítero Narciso, na época era missionário, né? Ele deu estudo de Coríntios. E eu gostaria de ler aqui que em 1 Coríntios 3, que ele vai ajudar a gente a entender sobre a motivação, sobre as obras, o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer. Em 1 Coríntios 3 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, o outro edifica sobre ele, mas cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o fundamento. Mas vamos continuar aqui. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra, cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque que pelo fogo será descoberta, o que o fogo provará, qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, essa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será o salvo, todavia, como pelo fogo. O que Paulo quis dizer aqui? Que as nossas obras, elas têm um fundamento, que é Jesus Cristo. Elas têm que ser em cima dele, ele tem que ser o nosso guia. E se a gente edifica, mas não com a motivação certa, a gente pode edificar como se fosse feno, palha, que se vier o fogo vai queimar. E não vai restar nada dessa obra. Mas a gente também pode edificar como se fosse ouro, prata, pedras preciosas. Porque se vier o fogo, o material vai continuar ali. O ouro vai derreter, mas vai continuar sendo ouro. Né? Então, a gente tem que ter as nossas obras firmadas em Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento. Né? Então, a gente tem que ter essa intencionalidade, né, de quando a gente for fazer as coisas, a gente tem que fazer para o Senhor. A gente tem que dar o nosso melhor. Né? Eu não tenho que vir para a igreja porque se eu não vir, o pastor vai me ligar. A motivação de eu vir aqui é por conta de Jesus Cristo. Né? Então, o que Deus fala das obras?
eu estou incutindo aqui, porque a gente estava estudando escatologia, né? Está bem fresquinho aqui. Em Apocalipse, quando Deus revelou a João das coisas que iriam acontecer, João ele escreveu as 7 cartas, né, para as 7 igrejas da Ásia. E em todas essas cartas, Deus ele fala das obras. E eu meio que fiz um resumo assim. Todas as 7 cartas vai começar assim: eu sei as suas obras, o seu trabalho, a paciência, que guardaste a minha palavra, que não negaste o meu nome, que não negaste a minha fé. Eu conheço o teu amor. E aí no meio sempre tem uma repreensão, né? Deixastes o teu primeiro amor, tem os que seguem outras doutrinas, arrepende-te, ser vigilante. Em todas as cartas ele finaliza dizendo assim: quem tem ouvidos ouça, eis que vem sem demora, e ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Deus está de olho nas nossas obras. Nós não somos obrigados a fazer obra nenhuma, mas se nós formos salvos, nós somos salvos para as obras. Não faz sentido a gente nascer de novo, ser uma nova criatura e continuar fazendo as mesmas coisas, né? A gente precisa ter o nosso coração puro e lavado, e a gente tem que entender que é Jesus o nosso guia, né? Então, Deus está de olho no que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Ele já deixou tudo explicado de como deve ser feito. É prazer do Senhor nos abençoar, nos galardoar. Então, a bênção a gente recebe aqui, mas o galardão, ele é para depois. Qual que é a ordem cronológica das coisas? Primeiro eu aceito Jesus, eu recebo Ele como meu único Senhor e Salvador. Depois, nós somos salvos. Isso é dom de Deus, não depende da gente. A partir do momento que a gente aceita, o dom vai lá, nos abençoa, né? Nos salva. A partir daí, a gente pode ou não fazer as obras, né? Apesar de estar escrito na Bíblia que nós somos salvos para as obras, mas não tem nada obrigando a gente a fazer obra nenhuma. E quando chegar o dia, lá em Apocalipse fala, né, que Jesus vai voltar, vai ter a segunda volta dele, nós vamos ser arrebatados, nós participaremos do tribunal de Cristo, e aí sim, quem tem obras vai receber o galardão. Quem não tem, não vai receber o galardão. Depois que tiver, né, o arrebatamento, o tribunal de Cristo, uns vão receber galardão, outros não. Nós iremos viver um milênio, que Jesus vai voltar, vai ser 1000 anos de glória. E assim, nós precisamos, deixa eu só ler aqui, em Apocalipse 22 vai dizer assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então está tudo escrito aqui. A gente tem o beabá aqui, basta a gente seguir, né? Nós fomos feitos para as obras, embora não seja necessário a gente fazer as obras. Se a gente fizer, a gente vai ter galardão. Então, Deus tem prazer em ver a gente fazendo as coisas de coração aberto, né? De servir a igreja, de ajudar, de vir aqui, de limpar, de organizar um evento e enfim, de fazer tudo que tiver ao nosso alcance, né? Então, Deus ele quer nos abençoar e principalmente Ele quer nos galardoar. Então, eu vou voltar no texto inicial aqui, que a gente leu em Efésios 2, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Então, se a gente conseguir juntar esse tripé aí, que a gente precisa de fé, a fé é aquilo que a gente não vê, e a gente tem que acreditar, né? Porque são tantas as provas que Jesus já nos deu, e a gente pode sentir, né? Então, cabe a nós estarmos de coração aberto para sentir as ordenanças que Deus tem para nós, né? A gente foi salvo para as obras, então é levantar a mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, né? E ter a motivação certa, né? Para que a gente possa seguir nesse caminho, né? E eu vou ler aqui ainda Filipenses 3, no verso 13, que diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Jesus é o alvo, Ele é o alicerce, Ele é o motivo pelo qual nós devemos vir à igreja, é o motivo pelo qual devemos orar. Ele é o alfa, Ele é o ômega, é o início, é o fim. A Ele devemos toda adoração, devemos louvar e agradecer seu santo nome, e a Ele devemos honra, que não o envergonhemos, que sejamos a imagem e semelhança de Cristo, que sejamos apontados pelas boas obras, obras genuínas, sem interesses escusos. Por Ele nós fomos salvos para as obras. Então, essa é a reflexão de hoje. Peço desculpa porque eu li bastante, porque eu não queria que fossem as minhas palavras. Eu gostaria apenas de organizar os pensamentos para que os irmãos entendam o meu ponto de vista, né? Quando a gente começa a estudar mais sobre a Bíblia, a gente começa a ter alguns discernimentos que normalmente a gente não tem se a gente não tiver essa busca, né? Então, eu convido aos irmãos para que busquem mais, para que aprendam mais, né? A Igreja do Monte é um ministério que oferece, né? Que tem oferecido esse tipo de conhecimento, e eu sou muito grata por isso. Eu sinto que eu tenho crescido em fé, em conhecimento, que Deus tem feito por mim coisas que eu não imaginava, né? A gente passa provas, é difícil, tem algumas situações que acontecem nas nossas vidas que para a gente pensar, mas quando a gente vê, quando a gente lembra, né, que Jesus está ali na nossa frente nos guiando, a gente tem a convicção de que a gente está fazendo a coisa certa. Então, eu gostaria de fazer uma oração final. Já estou finalizando aqui. Senhor, Pai, seja conosco, Pai. Muito obrigada pela salvação, mesmo sem merecer. Tu pagaste com um preço de sangue. A Ti devemos tudo que somos, tudo que temos. Nos ensina, Senhor, a ser bons mordomos, a cuidar de tudo e de todos, como se estivéssemos cuidando de Ti. Nos capacita a andar nos Teus caminhos, edifica a nossa fé, que nós estejamos firmados na rocha que é o Senhor, Pai, para que possamos edificar as Tuas obras no fundamento que é Cristo, que tenhamos a consciência de que Tu tens de ser a nossa única motivação e que as demais coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Que sejamos sensíveis para Te ouvir, Pai. Nos capacita, nos dê discernimento, nos dê espírito de ousadia. Nos ensina, Pai. Nos diga o que Tu queres que nós façamos, Pai. Eis-nos aqui para fazer as Tuas boas obras, Senhor. É o que nós Te pedimos. Já Te agradecemos em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Amém.
Aleluias. Que o Senhor possa abençoar a vida da diaconisa Dani mais e mais. Amém, igreja? Igual ela falou. E sobre a fé, que ela tem muito que melhorar, mas a gente sabe que a fé sem a obra, ela é morta, né? E a Dani está fazendo a obra e exercitando a fé dela, fazendo a palavra do Senhor. Que essa palavra possa falar aos corações de cada um. Amém, igreja? Ele é o Deus da cura. Amém. Não vem uma petição diante do Senhor, irmãos, que volte vazia. E coloque diante do Senhor também aquilo que você trouxe, a petição que você trouxe nessa noite. Esse é o momento de mais uma vez você estar apresentando. Amém. Exercita a tua fé nesta noite, né? A fé, irmãos, ela independe da nossa situação. O que quer dizer que muitas vezes você pensa, não, eu estou mal, muitas vezes até exageradamente você pode falar assim, eu não passo de hoje. Mas quem te sustenta é o Senhor. Né? Quem determina é o Senhor, o dono de todas as coisas. Às vezes você pode você pode pensar, não tem mais jeito. O Senhor, Ele é o Deus do impossível. Amém? O que é impossível para nós, aí, isso nós entregamos para o Senhor. Amém? Aonde as nossas mãos não alcançam, aí vem a mão do Senhor poderosa. Coloque diante do Senhor. Pai, ainda neste pedido, Pai, nesta oração, Pai, eu quero colocar o Rainha, Davi e sem Esther, Pai. Toma ali, Pai, a vida do teu filho, Pai. Grande é o mistério, Pai, nesta noite. Pai, sabemos que o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Contempla assim cada uma das causas aqui nesta noite, ó Pai. Toma, Pai, este coração, ó Pai, que possa estar entristecido nesta noite. Muitas vezes com vontade de desistir, muitas vezes sem, ó Pai, sem saber se vai para a esquerda, se vai para a direita, Pai, não tem para onde ir, Pai. Mas o Senhor é o Deus, ó Pai, que dá a direção, Pai. O Senhor é o Deus, o Senhor é o nosso pastor, ó Pai, que conduz os nossos passos. Te pedimos agora, Pai, visita as nossas famílias, visita os nossos lares, visita a parentela dos teus filhos, Pai. Toma a causa dos teus filhos, ó Pai, nesta noite. Abençoa os teus servos, ó Pai, com toda sorte de bênção. Pai, sabemos, ó Pai, que são dias, ó Pai, difíceis, Pai, em todos os aspectos. Porque diz a tua palavra que nos últimos dias, ó Pai, o amor se esfriaria. Não é uma condição, ó Pai, mas Pai, uma profecia da tua palavra, ó Pai, que nos últimos dias seriam dias de lutas, Pai. Seriam dias de dificuldades, que os homens seriam amantes de si mesmos, só se preocupariam consigo mesmos. E nós temos contemplado isto, Pai. Nós temos contemplado o que diz a tua palavra. Mas ainda assim, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, que a nossa confiança, Pai, está no Senhor. A nossa confiança, ela vem do Senhor, ó Pai. A nossa segurança vem do Senhor que fez o céu e a terra. E tudo, Pai, toda segurança, todo domínio, toda glória, todo executar, todo agir, ó Pai, vem do Senhor, está na mão do Senhor, ó Pai. Colocamos essas petições em tuas mãos, ó Pai. Ainda quero te pedir, ó Pai, visita ali o Márcio, visita a Mary, Pai, visita a Dona Alba, visita essa família, visita cada uma das famílias aqui, ó Pai, apresentadas. Pai, toma a vida, ó Pai, da nossa evangelista Antônia mais uma vez em tuas mãos, ó Pai, da nossa irmã Ivete, cada uma das tuas servas, ó Pai, do pastor Iracema, Pai, as irmãs presentes aqui, ó Pai, nossa irmã Glória e todas as outras, ó Pai,
Ó Pai, que eu não quero esquecer o nome, Pai, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, ó Pai, a petição do coração das tuas filhas, dos teus filhos. Realiza, sim, acrescenta a fé dos teus servos. Recalas, decanta a igreja, recalabaçu, recantalas. Ainda assim, recalabaçu, decanta a igreja. Recalabaçu decanta, ainda diz o Senhor, recalabaçu decanta, o meu povo recalabaçu decanta tem se esfriado, recalabaçu decanta, labaçu decanta, o meu povo recalabaçu decanta, labaçu decanta, tem andado distante, recalabaçu decanta, mas eis recalabaçu decanta, remanta labaçu decanta, mas eis recalabaçu decanta. Estou a balançar a figueira, recalabaçu decanta, labaçu decanta, eis o vento, recalabaçu decanta, mas eis remanta labaçu decanta, este Deus a fortalecer, eis remanta labaçu decanta, labaçu decanta, aquele recalabaçu decanta que está firmado, remanta labaçu decanta, verá assim, remanta labaçu decanta a salvação e a providência deste Deus. E eis remanta labaçu decanta, igreja, estou recalabaçu decanta, o Senhor está no meio de vós, recalabaçu decanta, contemplando, remanta cada uma das petições, remanta labaçu decanta, remanta labaçu decanta, eis remanta labaçu decanta, a minha vitória, remanta labaçu decanta, sobre a vida de cada um nesta noite. 3 grandes testemunhos, remanta labaçu decanta, este Deus está, remanta, realizar nesta noite, ainda nesta noite, remanta labaçu decanta, estou a confirmar em 3 vitórias, em 3 lares, e remanta labaçu decanta em 2 festas, e remanta labaçu decanta, ainda te digo para ti, amada, remanta labaçu decanta, filha, eis remanta labaçu decanta, que tu testemunhará este martelo a bater em teu favor, filha. Remanta lá, grande a salvação deste Deus. Sou contigo, remanta, não temas. Igreja, alegra, canta o hino da vitória, pois remanta labaçu decanta, vós passará, recalabaçu decanta, por esse grande mar com os pés enxutos, recalabaçu decanta, é vitória em vossas vidas, alegra, não temas, e a minha graça e minha paz é contigo. Pai, muito obrigado pelas tuas vitórias, muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade no meio do teu povo. Te pedimos agora, leva-nos debaixo da tua mão onipotente, nos guardando e nos livrando de todo mal, Pai. Muito obrigado, Pai, pelas tuas providências no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém, igreja? Estende as nossas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada vida, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja declara amém, amém. Fim de semana abençoado, sexta-feira de vitória, em nome de Jesus.